Conexão Direta. A incrível história de sucesso de um ex-office boy que agora é presidente da principal empresa provedora de software no Brasil. E por falar em vencedor, ele começou a trabalhar aos 13 anos como office boy. Hoje, aos 49, é presidente da CompuWare do Brasil, que teve um faturamento de 30 milhões de dólares no ano passado. Nós vamos conversar agora com Alberto Neves. Alberto, obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado. Falando em ousadia, em inovação e vencer, você foi office boy do Bradesco com 13 anos de idade. Sim. Você começou, portanto, por baixo. Quer dizer, na posição mais simples que poderia haver dentro de uma instituição, e no caso, o Bradesco. Sim. E aí, como é que foi a sua trajetória para chegar até onde você chegou? Porque você é sócio da CompuWare, você é Sim. presidente e sócio da CompuWare também aqui no Brasil. Sim. Como é que foi essa sua trajetória, Alberto? Bom, comecei em 1967, na Cidade de Deus, em Osasco. Nós morávamos ao lado da Cidade de Deus. Você tinha uma vida simples, uma vida humilde? Uma vida simples, né? E começamos a trabalhar no Bradesco. E eu trabalhava de office boy, servia os diretores e o presidente do banco, né, o senhor Amador Aguiar. E depois eu tive a oportunidade de ir trabalhar no chamado cérebro eletrônico, que era exatamente hoje a área de informática, né, das empresas. Né? Do banco. E aí foi ali que você aprendeu? E foi ali que... O Bradesco foi, vamos dizer, a instituição que permitiu a você estudar e conhecer Sim. computação Sim. e informática. Sim, e foi lá que me formei também na área de informática. E foi lá que, graças a essa companhia, o nosso grupo conseguiu estar hoje numa posição privilegiada no mercado brasileiro. Alberto, você naquela época, o que seus pais faziam? Seu pai fazia o quê? Meu pai era funcionário público, porque a comunidade em Osasco, naquela região, na região oeste, basicamente as pessoas que moram hoje na região da Cidade de Deus, trabalhavam para o banco, né? Um banco muito grande, e ali era a matriz. Então isso gerou a facilidade de trabalhar lá. Eu costumo destacar em alguns momentos aqui no nosso programa casos como esse do Alberto, que começou de baixo, trabalhando duro como office boy do Bradesco. Hoje ele preside a CompuWare, do qual ele é sócio. Quantos funcionários tem a sua empresa? Nós temos 500 pessoas ligadas 500 profissionais vinculados à CompuWare. Isso. Vocês faturaram 30 milhões de dólares no ano passado, quer dizer, estamos falando aí de 70, 80 milhões de reais aproximadamente. Sim. Supostamente você tem uma situação confortável, tranquila, está podendo proporcionar aos seus filhos uma boa educação. Nesta trajetória, quer dizer, de office boy a presidente de uma companhia multinacional, do qual, repito, você ainda é sócio, quais foram as lições mais importantes que você aprendeu, Alberto? A lição mais importante foi na origem, né? Quando iniciei neste banco, nesse grande banco, onde a economia, certo, baseada em algumas situações que nós assistimos, do tipo o dono do banco se abaixar e pegar um clipe. Ou então nós usarmos, naquela época, o lápis até o final dele com um extensor de lápis. Então, naquela época, eu me perguntava, será que nós precisamos fazer isso? Hoje tenho certeza que aquilo foi bom. Então, diante de uma situação que a empresa ela produz algumas regras para a economia, hoje ela é de extrema valia. Foram lições que você nunca mais esqueceu? Nunca mais. Né? Então, e depois, uma outra situação que há pouco tempo, há 10 anos atrás, eu era vice-presidente do Royal Bank do Canadá, onde a gente aprendeu muito também sobre conceitos de work and family. Então, conjugando aquela experiência brasileira e essa experiência no Canadá, nos permite hoje estar um pouco mais confortável em administrar as companhias. Né? Alberto, você teve a oportunidade de fazer a universidade, não? Ou só os programas, os cursos do... Sim, fiz a universidade e fiz uma faculdade. Uma faculdade. Possivelmente paga por você mesmo, quer dizer, foi o seu esforço, o seu trabalho, porque seu pai não tinha condição de proporcionar isso. E a faculdade, essa faculdade chama-se Amador Aguiar. Faculdade. Exatamente. A faculdade, de fato, em Osasco, de administração de empresas, é Amador Aguiar. E a faculdade da vida, tá certo? Quer dizer, você teve duas faculdades, né? A faculdade de ter convivido com a Amador Aguiar, presidente do banco no tempo que você era office boy da diretoria do banco, e a faculdade de administração em Osasco. Convivido com pessoas simples, convivido com pessoas que não andam de salto alto, nessa expressão que nós usamos, e trabalhar em grupo. Beto,
O que fez você, menino ainda, acreditar que pudesse ter um outro destino que não fosse de office boy a escriturário, de escriturário a escriturário 1, 2, 3? Quer dizer, você teve algum sentimento na sua juventude que você podia ultrapassar esse limite ou a cadência normal que outros boys com a sua idade, com a sua juventude tinham naquela época no Bradesco, não? Eu penso que a fidelidade, o relacionamento, a sinceridade são situações que te permitem galgar alguns postos de forma não em saltos, mas step by step e compartilhar o sucesso. Sempre, isso, né? Sempre. Agora, Alberto, as lições mais doloridas, de novo, de alguém que começou a vida pobre, com dificuldade, com pouco dinheiro, provavelmente você até se alimentava mal, com limitações e tudo. Quais foram as lições mais doloridas dessa trajetória? Você já me contou as melhores lições, aquelas que valeram para que você pudesse ser o bem-sucedido presidente de uma empresa como a Compuware. E aquelas mais doloridas, aquelas que você teve que, vamos dizer, apelar para a fé, para alguém, a sua esposa ou para algum amigo, porque senão você teria desistido. Bom, veja só, eu também tive problemas na minha vida. Toda a trajetória, é impossível você ter uma trajetória retilínea de sucesso. Exatamente, numa bela sexta-feira, ensolarada, eu fui demitido de uma grande empresa também. E isso aprendi muito. Aquela situação de caiu a casa. Caiu a casa, né? E era exatamente... Você tinha que idade? Eu já ocupava um cargo de gerência naquela ocasião. Mas o apoio veio da família e o apoio veio das pessoas que me circundavam, que eram as pessoas que sempre trabalham comigo. Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, uma pessoa que trabalha comigo há 33 anos, com a mesma origem, compartilhamos o sucesso. Outras pessoas que trabalham em outras áreas, não Compuware também, são pessoas que têm basicamente a mesma idade, tá certo? E a gente vem construindo uma possibilidade de ter uma estabilidade. O mesmo espírito. Agora, naquele momento que você foi demitido, você, além de, vamos dizer, essa situação da casa caiu, e uma certa sensação de desproteção, até de depressão, porque isso abate psicologicamente qualquer pessoa, ainda mais você que estava numa trajetória ascendente, de repente você perde o emprego, cai, voltar para casa é muito difícil. Sim. Dizer para a esposa, para os filhos, olha, fui demitido, perdi a minha posição, é algo que machuca qualquer cidadão. Por mais forte, por mais inteligente, por mais firme que seja, é muito difícil. Sim. Ali, naquele momento, além dos amigos e da família, a fé, o que aconteceu para que você pudesse superar aquele momento e seguir a sua trajetória? Bom, existe uma diferença entre você ter um problema e você ter uma angústia. Quando você tem uma angústia, você não tem a lógica. Quando você tem um problema, você conhece a lógica. Eu sou um homem de informática e lido com 0 e 1. Lido com lógica. Eu tenho uma lógica que eu tinha lógica. Eu evito angústia, eu não tenho angústia. Então eu conheci o processo. Então eu estava sabendo naquele momento que eu conseguiria superar esse obstáculo. Só que era um momento amargo. E eu, gradativamente, ia superar. E chegou lá? Chegamos lá. Eu tive o prazer aqui de conversar com Alberto Neves, hoje empresário, presidente da Compuware, que foi office boy do Bradesco aos 13 anos e cumpriu uma brilhante trajetória, ainda que com percalços, ainda que com dificuldades, para chegar aonde chegou, numa empresa que faturou mais de 30 milhões de dólares no ano passado. Alberto, muito obrigado, parabéns pelo seu exemplo e mais sucesso para você. Muito obrigado. Obrigado.